Minha realidade está insuportável. E a sua realidade? Como que está? Olá, meu nome é Roberto, seja bem-vindo ao canal. Hoje eu venho compartilhar aqui o segundo episódio. A minha realidade está insuportável. Pois é, no episódio passado eu falei a respeito de núcleo familiar, o qual eu vim. Eu vim de um núcleo familiar onde meu pai tinha problema com álcool, a minha mãe tinha problema com saúde mental. Eu, como o mais velho dos irmãos, eu fiquei incumbido de cuidar dos irmãos. Entretanto, eu não aceitava, como eu disse no episódio passado, eu não aceitava a família a qual eu fazia parte. Então um ambiente tipo esse é totalmente disfuncional. E naquele período da infância eu fui absorvendo tudo aquilo, né? Absorvendo a natureza do ambiente. O ambiente extremamente disfuncional, estressante. Para ficar mais pior ainda, eu fui incumbido de ficar tomando conta dos irmãos. Nós somos em 6 irmãos, eu o mais velho. Então meu pai saía para trabalhar, embora ele tinha problema com álcool, ele trabalhava todos os dias, e minha mãe, uma vez ou outra, estava em casa, mas mesmo assim com problema de saúde mental. Geralmente ela vivia internada e eu ficava mais tempo, então eu só ali com os irmãos. Então, depois dessa idade, né, depois dos 10, 12 anos, eu fui entendendo, foi caindo a minha ficha. O melhor, não é que foi caindo a minha ficha, eu fui sentindo realmente o drama mais pesado, porque quando criança, quando eu tinha ali os 6, 7 anos, 8 anos de idade, período no qual eu vivia ali com os irmãos, cuidando dos irmãos, eu não sentia tanto drama, eu sofria bastante. Eu me lembro que eu era super protetor, meu pai me deixava incumbido, minha mãe me deixava incumbido de cuidar dos irmãos, e eu me tornei ali o cuidador, né? Me tornei o super protetor dos irmãos, a cuidar dos irmãos. Eu sem saber de nada, perdido, né? Sem instrução nenhuma, com a energia, com a experiência, com os saberes que eu tinha recebido dos pais, eu estava ali para poder ensinar e passar para os irmãos. Então, uma vez eu recebido aquela natureza hostil, aquela natureza irritante, agressiva, só que depois de ter uma vez eu me estressado, me irritado, agredido verbalmente ou às vezes até fisicamente o irmão, eu me arrependia. E eu lembro que eu corria num pé de jabuticaba para poder pedir a Deus que me perdoasse e também pedir a Deus que Ele me tirasse daquele sofrimento. Eu estava arrependido daquele acontecido lá, ou seja, eu tinha lá me estressado com meu irmão, eu tinha agredido ele verbalmente, eu tinha falado coisas que não deveria ter falado para ele, e depois eu me arrependia e ficava aquela paçoca na minha cabeça. Aí eu corria lá no pé de jabuticaba, pedi para Deus me perdoar, me libertar daquele sofrimento psicológico qual eu estava passando. Só que justo naquela época eu já observava que eu já observava que eu não recebia a resposta de Deus. Tudo continuava do mesmo jeito. Eu saía de lá, chegava em casa e era aquele mesmo estresse. Eu não aceitava aquela vida. Eu queria ser super protetor, cuidar, proteger os irmãos, mas proteger eles da maneira errada. Isso ocorre em várias famílias. Hoje eu tenho conhecimento disso, tomei conhecimento de qual tipo de pessoa eu fui, então hoje eu tenho conhecimento do que ocorre realmente nas famílias, que a maioria das pessoas, dos pais, dos cuidadores, eles são super protetores. Então eu, como super protetor que queria cuidar, proteger os irmãos, eu acabava agredindo, né, me estressando e depois me arrependia, e isso durou, né, desde a infância até a juventude e depois passou para período adulto. E todo esse arrependimento me deixava desesperado, me deixou desesperado durante muito tempo. Pior de tudo é que mesmo em desespero eu ainda continuava sendo super protetor, porque eu vivia pegando no pé dos irmãos, eu vivia censurando os irmãos, eu vivia
criticando os irmãos, eu vivia focando no comportamento dos irmãos. Você lembra que eu falei no vídeo anterior a respeito do esquizofrênico? O esquizofrênico, de tanto eu viver no ambiente esquizofrênico, eu entendi o comportamento, o sentimento esquizofrênico. Eu entendi porque eu fiz parte desse ambiente esquizofrênico. Eu vivi, eu senti esse ambiente esquizofrênico. Então eu entendi, né, o comportamento, o sentimento esquizofrênico. Então, eu tive que virar aqui a câmera por causa do sol. O sol começou a virar, o horário já é outro. Mas o que eu quero complementar aqui nesse restante de vídeo é que você deve ter notado, né? Você percebeu que no decorrer do vídeo, no decorrer das minhas falas desde o começo, eu falo muito a respeito de como eu fui super protetor, como eu fui uma pessoa ruim para os meus irmãos. Mas você percebe o porquê que eu fui ruim? Você percebe o porquê que as pessoas são assim como são? Né? Porque elas tiveram uma infância, teve um porquê, tem uma lógica, né? Tem uma lógica por trás disso. Então, desde criança, né, eu fui incumbido, sem querer, fui obrigado a ser curador, ser cuidador dos irmãos, né, mesmo sem ter noção, mesmo se desenvolvendo como criança ainda, mesmo absorvendo aprendizado, né, mesmo sem ter aprendido nada, eu estava ali incumbido de cuidar dos irmãos. Por isso eu reagi da forma que eu reagi. E no final, né, no final de tudo, eu ainda me tornei o culpado de tudo, né? Me passei a sentir culpado por tudo que passou. Para você ver como que é. E eu, né, depois, mais para frente, mais lá na frente, eu conto essa história, que depois eu falei muito a respeito do meu pai, que eu julguei, que eu censurei, que eu coloquei a culpa tudo no meu pai, foi justamente por conta disso. Então, tudo tem uma lógica, tudo tem um sentido. Não foi de graça que aconteceu, eu não criei isso por minha conta, não foi minha culpa. Ou seja, eu estou contando essa história para você entender que você também não tem culpa do que acontece. Tudo que está acontecendo na sua vida, certo? É porque teve um passado, teve um acontecido lá atrás. Foi plantado isso, foi semeado isso, foi absorvido essa energia. E no final a gente fica perdido, sabe? A gente não sabe o que está... Por isso que a gente julga, condena, censura, fala mal, pega no pé do outro, porque foi passado essa energia para nós. Uma vez você descobrindo isso, você se liberta. Aí você passa a atuar como você mesmo. Aí você se desenvolve, aí você começa a dar os seus próprios passos, em vez de ser conduzido e influenciado por outros. A maioria das pessoas são influenciadas pelo passado, estão agindo pelo passado. É um robô programado, né? É uma pessoa programada pelas atitudes dos antepassados, pelo comportamento dos antepassados. Ou seja, as pessoas estão agindo por impulso, não são elas. Não é à toa que Jesus fala a respeito de não sabem o que estão fazendo. Embora elas não saibam o que estão fazendo, é necessário que a gente tome consciência disso para se proteger. O intuito aqui não é atacar as pessoas, mas se proteger delas, ou talvez ajudá-las se elas assim se aceitarem. Então, voltando, eu falei no episódio do vídeo passado a respeito do esquizofrênico ter uma ilusão a respeito da sociedade, da realidade. Você pode estudar, na verdade, né, nos estudos, nas leituras por aí, diz que o esquizofrênico ele vive fora da realidade. De fato, ele vive sim fora da realidade, entretanto, isso que dizem a respeito do esquizofrênico viver fora da realidade, não se atém só ao esquizofrênico. Não é só o esquizofrênico que adota esse comportamento, que tem esse comportamento de viver fora da realidade. A maioria das pessoas, né, inclusive eu, durante muito tempo, vivi fora da realidade. As pessoas vivem fora da realidade. O que eu quero dizer em viver fora da realidade? Viver fora da realidade é a ilusão da gente não ver maldade nas pessoas. É aquilo que eu disse a respeito do esquizofrênico, ele não vê maldade nas pessoas. Por quê? Porque ele acredita nas pessoas, ele não vê maldade nas pessoas. Então, por conta dele não ver maldade nas pessoas, ele é
em seguida, uma vez atrás da outra, frustrado e decepcionado pelas pessoas. Por isso ele vai acumulando esse ódio, esse rancor, o qual ele não consegue expressar, ele não consegue se defender, ele não consegue pôr para fora, ele não consegue colocar, falar aquilo que ele sente para as pessoas. Muitas pessoas têm também esse hábito, esse comportamento, esse sentimento, essa maneira de agir. Vive essa experiência de não conseguir pôr para fora. E uma vez que nós não colocamos para fora todo essa angústia, essa decepção, né, que nos machuca, a gente não expressa isso, isso vai se transformando em rancor, em ódio, e fica cada vez mais difícil a gente transmitir aquilo que a gente está sentindo. Então a gente vai cada vez mais camuflando, escondendo realmente quem a gente é. Então a gente transforma a nossa realidade a nossa realidade se torna uma perturbação. A gente vive fora da realidade porque mesmo a gente levando pancada das pessoas, sendo frustrado, enganado, a gente ainda continua acreditando. É um instinto de crença, de continuar acreditando, né, que as pessoas não têm malícia, que não existe maldade. A gente só vê amor nas pessoas. E é isso que o esquizofrênico vive. Ele vive fora da realidade. A realidade não é essa.